Pseudo-juiz, você não é macho? Coloca o Donald Trump no inquérito. Aliás, se quiser ser coerente, tem que colocar o Donald Trump no inquérito, decretar a sua prisão preventiva e pedir à Interpol que o coloque na difusão vermelha. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. 3 pilares. Um deles teve que surgir agora no último mês, porque não estava na nossa conta. Mas são 3 pilares. A anistia ampla, geral e restrita é o primeiro passo. Vocês devem pedir aos seus congressistas apenas isso. Eu tenho conversado, os congressistas não estão dispostos a seguir nessa direção. Não estão. Não há clima, isso agora não é uma possibilidade. Terá de ser porque é a única saída. E contra a força não há resistência. Terá de ser. Não há outra saída para o Brasil. Depois, será o suficiente? Não. Mas eu faço aqui um compromisso com vocês. Quando for pautada a lei da anistia ampla, geral e restrita, as tarifas do Brasil serão suspensas. Vocês da Gerdau, vocês da JBS, vocês exportadores de todos os lugares, Embraer, eu estou dizendo a vocês, vocês querem que essa tarifa seja suspensa? Pautem a anistia ampla, geral e restrita. Pressionem, vocês são poderosos o suficiente. Governador Tarcísio, quer a suspensão dessa tarifa? Paute a anistia ampla, geral e restrita. Paute e será suspensa até a sua aprovação. Eu acho que eu tenho um pouco de credibilidade para fazer esse tipo de proposta. E já disse, e estou fazendo aqui, publicamente. Presidente Hugo Mota e presidente Davi Alcolumbre, eu pessoalmente coloco vocês sentados, sem Itamaraty, no salão do West Wing da Casa Branca para discutir essa possibilidade. Não há outro caminho. Eu lamento que a gente tenha chegado a esse ponto. Mas caso os senhores não aceitem essa proposta, está no colo de vocês. Já está mais do que claro que você tinha o Itamaraty com todo o aparato estatal brasileiro seguindo numa direção e Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro seguindo em outra direção. Quem foi mais efetivo? As vias diplomáticas dos senhores não funcionam mais. É daqui para baixo. Eu avisei que haveria choro e ranger de dentes. A gente continua a nota. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos calvos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. É hora dos responsáveis colocarem fim a esta aventura autoritária. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Assinam Eduardo Bolsonaro, deputado federal em exílio, e Paulo Figueiredo, jornalista em exílio. Eu falei que ia ter choro e ranger de dentes. Eu falei, e tem que ficar claro também, para deixar muito claro, que o motivador central da criação da tarifa Moraes é o Alexandre e o STF. Nós deixamos isso na nossa nota de forma intencional. O Trump deixa isso na sua nota de forma intencional. Não tem Lula. O Lula tem o seu papel nisso, mas é um papel marginal. Vejam o que diz a carta do Trump. Bolsonaro, rede social, violação de direitos humanos, eleição não livre. Tá escrito, o cara escreve, meu amigo. O principal é o Alexandre, é o STF. Aliás, não é o STF, são desintegrantes, são certos integrantes do STF.
Então, meu Deus do céu, como é que as pessoas vão focar no Lula e dar protagonismo ao Lula? Tem um monte de deputados, pelo amor de Deus. Eu não sei nem se o Nicolas postou alguma coisa a respeito, realmente não vi. Mas parem de dar protagonismo ao Lula, que é o que ele quer. Protagonismo e antagonismo ao Lula. Não é ao Lula. Isso não se trata de Lula. Não tem absolutamente nada a ver com Lula. Lula pode continuar sendo presidente e fazendo as cagadas dele por mais 1 ano e meio. E não teremos tarifas. Mesmo com todo o anti-americanismo do Lula. O foco é o Alexandre. Eu estou dizendo isso há mais de 2 anos e meio. E os senhores estão insistindo em Lula. Ora, meu Deus do céu, não existiria Lula sem o regime do Supremo Tribunal Federal. Não teria existido. Lula estaria dentro da prisão. Não teria ganhado a eleição se tivesse uma eleição honesta, transparente e isonômica no Brasil. Quem fez o Lula presidente foi o Supremo Tribunal Federal. Não o povo. Claro que muita gente no povo participou desse processo. Mas não teria acontecido. É condição necessária ao regime do Supremo Tribunal Federal. Digo mais, Lula já teria caído, não fosse o apoio do Supremo Tribunal Federal, caso a oposição pudesse fazer o trabalho de oposição. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Não estivesse amordaçada, a internet brasileira estivesse livre, os veículos de imprensa estivessem falando, eu estivesse lá na Jovem Pan falando normalmente, Lula não subsistiria. E digo mais, a única esperança do Lula para o futuro é que o Supremo Tribunal Federal também conduz o processo eleitoral de 2026. E vocês estão brigando com o Lula. Porra, gente! Pelo amor de Deus! Não percam 1 segundo falando em Lula. Falem em o regime. O regime. Vocês não são oposição a um governo, vocês são oposição a um regime. Eu imploro que vocês entendam isso. Um regime com assessoria de imprensa, inclusive, que reagiu. Né? Aliás, a Globo reagiu. Eles estavam achando graça, né? A Globo também estava achando graça. Eu achei que o clima era de festa e tranquilidade no Supremo, no regime, no governo Lula, na Faria Lima. Parece que todo mundo estava tão certo da impunidade. Agora tá todo mundo, why so serious? Né? Por que tão sérios? Brinca um pouco mais agora, pessoal. Leva a sério, não. Bem-vindos agora ao custo Moraes. A tarifa Moraes e o custo Moraes. Vejam, coloca aí para mim o William Bonner, assessor mor do regime. Bota aí para mim, só um pouquinho de William Bonner. O americano Donald Trump deu início hoje a uma fase sombria nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Ele tornou pública uma carta dirigida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que anuncia a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre produtos brasileiros. E por motivos ideológicos, como as ações no STF sobre Jair Bolsonaro e sobre as chamadas Big Techs. Atenção! Início de uma fase sombria nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Começou ontem. Rapaz, você sabe que eu não vi o Jornal Nacional. É interessante isso, do ponto de vista de jornalismo, né? Porque o jornalismo, ele tem que dizer à sociedade o que está acontecendo. Ele tem que contar para a sociedade o que é relevante. Até hoje, até ontem, nunca o Jornal Nacional tinha repercutido nada que tinha acontecido até agora. Não falou de uma audiência que eu participei no Congresso, não falou de uma carta do Chris Smith, não falou de nada. Até ontem, esse assunto brotou no jornalismo, padrão Globo de jornalismo. Brotou ontem. A imprensa inteira falava sobre o assunto do mundo, até o New York Times.
e brotou ontem no jornalismo de qualidade. E por isso talvez tenha começado ontem pro William Bonner, esse sim, um pseudo-jornalista, porque finge que é um jornalista objetivo, mas é um jornalista de opinião, então é pseudo. Consegui pegar. Cara, tem um mosquito nesse negócio desde ontem, já passei rádio. O cara é Highlander. Mas não. Pro William Bonner não começou quando o pseudo-juiz, pro pseudo-jornalista William Bonner, não começou quando o pseudo-juiz Alexandre de Moraes colocou um cidadão americano em um inquérito ilegal e sigiloso para ele ter se recusado a cumprir a ordem de censura, não. Não começou ali. Também não deve ter começado quando o Alexandre determinou por razões políticas que uma plataforma de tecnologia americana devia ser suspensa no Brasil. Também não começou para o Jornal Nacional quando ele saqueou uma empresa americana que não tinha nada a ver com a história do X só para pressionar o Elon Musk a pagar as dívidas milionárias que ele tinha inventado. Para o William Bonner, nada disso é o início de uma fase sombria nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Imagina, o Rumble está banido do Brasil, mas isso não é sombrio, isso é normal. E há de quem vá contra isso, porque quem vá contra isso é ideológico. Eu, aliás, quero saber, se for para ser coerente, vem aqui para mim. Alexandre, você não é macho? Você não é macho? Você não diz que eu sou covarde de fazer as coisas aqui dos Estados Unidos? Pseudo-juiz, você não é macho? Então agora, já que você está investigando Eduardo Bolsonaro e a mim por obstrução de justiça, vai lá, seja macho. Coloca o Donald Trump no inquérito. Aliás, se quiser ser coerente, tem que colocar o Donald Trump no inquérito, decretar a sua prisão preventiva e pedir à Interpol que o coloque na difusão vermelha. Ora, a lei não pode valer para um e não valer para outro, não é, Alexandre? Você não é macho? Não é aplicação? O Brasil não é o país da lei? As instituições não estão funcionando? Supremo Tribunal Federal não é cheio de autonomia? Deixa eu perguntar um negócio, Alexandre, rapidinho aqui, só entre nós de novo. Olha aqui para a lente da verdade do Clodovil. Por que você não ordenou até agora a suspensão do Truth Social? Eu tô vendo o Alan dos Santos falando no Truth Social normalmente. Tá fazendo live? Por que até agora você não determinou o bloqueio do Truth Social no Brasil? Na verdade, por que até agora você não mandou nenhuma ordem pro Truth Social? Por que até agora... Eu tô lá no Truth Social, tá todo mundo lá. Inclusive, recomendo a vocês, ainda tem o QR Code aqui do Truth Social. Baixem o Truth Social, pô. É legal pra cá, aqui, ó. Tem aqui, ó. Baixa você, Alexandre, você vai ver, é legal pra caramba. A gente tá falando várias coisas lá, antidemocráticas, essas coisas todas. Capricha, pô. Mete bronca. Não é machão? Talvez não seja tão machão assim, né? Talvez ele seja aquele covarde que ataca os mais fracos. Ou quem ele acha que é mais fraco. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe.
Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.